De amar a irmã, né? Deus, Ele sabe quando nós precisamos do que Ele tem que falar, né? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. São João capítulo 15 e o versículo 16 diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedires em meu nome. Eu vou ler mais uma vez a parte A. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Glórias a Deus. Vocês têm noção que nesta tarde vocês estão aqui porque Deus escolheu vocês? Amém. Foi Deus que escolheu cada uma de nós para estarmos aqui nesta tarde. E Deus escolheu a nós, irmãos, porque Ele nos ama. Ele escolheu a cada um de nós para estar aqui nesta tarde, porque são mulheres escolhidas por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Glórias a Deus. E às vezes as pessoas acham que nascem por nascer assim, né? Mas ainda antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor conhece cada uma de nós que estamos aqui. Porque cada uma está aqui nesta tarde. O que cada uma tem que fazer para o Senhor. Estamos vivendo um tempo tão difícil, como diz a nossa irmã. Dias de crise, dias de lutas. E às vezes até pensamos que Deus não está ouvindo, mas nós não estamos orando, nós não estamos consagrando. E por que essas coisas estão acontecendo? Mas nesta tarde, Deus conta comigo e com vocês. Amém. Deus conta com nós, irmãs. Ah, mas nós somos mulheres, isso tem que ser os pastores, tem que ser os irmãos. Não. Deus conta com nós. Deus nos escolheu para ajudar na obra. Deus nos escolheu para ser ajudadoras, para nós ser as pessoas que estão ali do lado, ajudando, cumprimentando o nosso esposo, cumprimentando na igreja. A palavra do Senhor diz no livro de Juízes, no capítulo 6, no capítulo 5, que Deus levantou uma mulher no tempo de crise. E é o tempo do que nós estamos vivendo hoje. Se veja como a história se repete, irmãos. Lá naquele tempo que Deus levantou essa mulher chamada Débora. A palavra do Senhor diz assim, que naquele tempo Deus levantou Débora. Débora era uma mulher que era profetisa, ela profetizava em Israel. Mas ela era mulher de Lapidote. Aquela mulher, como ela tinha esposa, ela tinha afazeres. Porque nós, como esposos, temos, né, irmãos? A nossa casa, os nossos filhos. Mas a palavra do Senhor diz que naquele tempo fazia 20 anos que Israel estava sofrendo. Porque Israel estava sendo perseguido pelos cananeus. Tinha muita idolatria, muito pecado. Povos acendiam, faziam altares para deuses estranhos, igual hoje, igual está acontecendo hoje. A política do mundo do nosso país está em crise. Naquela época a política estava em crise. Naquela época Deus levantou aquela mulher para fazer a diferença naquele tempo. Amém. E nesse tempo, irmãs, Deus tem levantado eu e você para fazer a diferença. Como que eu vou fazer a diferença? Orando, falando de Jesus, ajudando, fazendo alguma coisa nesse tempo. Amém. Não é amanhã, não é depois da manhã, é nesse tempo, é agora. Naquele tempo Deus escolheu Débora, uma mulher que naquele tempo já era reconhecida, porque não existia reis em Israel, era juiz. Então Deus levantou quem? Eu sempre penso assim, que quando existe algo assim, que a gente diz, meu Deus, o mundo está virado, porque a palavra do Senhor mesmo diz que o mundo jaz no maligno.
E tem dia que você levanta, irmãos, e você olha para fora e você vê o mundo em trevas mesmo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra potestades. E aí, irmãos, quando a gente olha assim, a gente está revivendo o tempo de Débora. E às vezes a gente quer deixar o outro fazer as coisas. Aleluia. Mas Deus, Ele nos escolheu, irmãos, para fazer a diferença. Ah, irmã, mas eu não tenho tempo de ir na consagração, eu não tenho tempo de ir na oração. Aquela mulher era profetisa, aquela mulher era juíza, ela era mãe. Irmãos, ela não tinha nem espaço para ela julgar Israel. Ela ia debaixo do pé de palmeira. Ela ficava debaixo daquela árvore ali e as pessoas chegavam. E ali no capítulo 6 diz assim, que eu me levantei por causa das crises e das coisas que estavam acontecendo em Israel. Eu me levantei como mãe de Israel. Aleluia, Jesus. Que nesta tarde você possa levantar como mãe, como esposa, como companheira, como serva de Deus. Aleluia. Para fazer a diferença, para fazer as coisas mudarem lá no teu lar, lá na tua casa, lá no teu emprego, lá na tua igreja. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Débora, ela estava ali e ela, imagina, irmãos, vendo tudo o que está acontecendo. Muitas vezes nós nos calamos, queremos ser neutro. Ah, mas eu não posso nem para aquele lado e nem para esse lado. A palavra do Senhor diz assim, que o morto ele vomitará da boca. Em Apocalipse diz assim, ou você é ou você não é. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Não posso ir. Tem que fazer tal coisa. Irmãos, a gente sempre coloca algo na nossa frente. E eu estava lendo esses dias um livro e eu penso assim que muitas coisas acontecem porque a gente muitas vezes julga o mais fraco. Muitas vezes não sabe dar um conselho. Eu tinha uma tia minha, no dia que eu ganhei o Gileade, ela faleceu, eu não pude ir no velório dela. Mas essa tia minha, ela desde criança, quando ela tinha uns 6, 7 anos, ela foi abusada, assim pelos primos, pelos tios. E aí sempre jogavam com ela. Sempre jogavam com ela nunca casou. Quando eu comecei a cuidar da igreja, eu levava ela junto nas reuniões familiares, colocava ela no carro, e ela começou a me acompanhar. Mas ela era assim, como se fala assim, a ovelha negra da família. Dizia, aconteceu isso porque ela deixou. E não é, uma criança com 6, 7 anos, né? E mas muitas vezes a gente não vê o que acontece, porque a gente não lê e a gente julga o mais fraco. Às vezes a gente julga até as próprias mulheres. Nós, como mulheres, julgamos outras mulheres. É porque andou assim, porque fez assim, né? Mas a gente faz isso. É o mal do século, é o mal do julgar, porque quem acusa é quem? O inimigo. Muitas vezes a gente não sabe que está sendo usado pelo inimigo. E quantas vezes, quando eu era criança, eu morei com a minha avó, e muitas vezes ela queria falar alguma coisa e dizia, você fez isso. Depois que eu fui entender, né? Que não é assim. E eu estava lendo esses dias um livro da uma pastora, e eu fui entender. Ela contando no livro que ela foi estuprada, ela morava dentro da igreja, ela era filha do pastor, foi convidada do pastor para ir na casa dela pregar, e aquela pessoa estuprou ela, e é assim, a Damares, que é a senadora. Eu li esse livro, e veja, irmãos, eu tenho 45 anos agora que eu fui entender, que eu julguei mal minha tia. Quantos anos faz que ela morreu? Então tem coisas, irmãos, que Deus nos escolheu no vento. Deus falou isso, que Ele escolheu eu e você no vento, para nós fazer a diferença. E muitas vezes nós não fazemos porque nós nos achamos incapazes. Nós não buscamos, nós não oramos, não consagramos. E deixamos as coisas assim. Não vou me opor. Não vou. Deixa que outra pessoa vá fazer no meu lugar. Se tiver alguém que faz, melhor ainda. E às vezes deixamos de fazer algo que é importante. E a palavra do Senhor diz assim aqui, que quando Deus escolhe nós para fazer alguma coisa, Ele não dá desculpa, não tem desculpa. Ou você faz, ou você faz. Ou você faz, muitas vezes você vai
Quando a gente tem, você abre a tua geladeira e você vê a tua geladeira cheia, teu esposo tem emprego, teus filhos estão estudando, têm bem empregado. Mas quer ver, irmãos, você fazer alguma coisa para Deus quando você não tem nada? Ah, mas Deus me escolheu, mas eu não tenho nada. Quando você abre a geladeira só tem água. Quando você vai fazer alguma coisa, você não tem condição. E eu me lembro que uma vez eu tinha que ir para a escola, eu dava aula, eu morava no fundo da igreja, eu sempre morei no fundo da igreja, em Guarapá. Eu morava na Vila Karen, lá naquela, onde perto da PIG, sabe? Que já é a PIG lá. E eu não tinha carro, eu morava no fundo da igreja e tinha os meninos bem pequenininhos. E eu dava aula no bairro Primavera e deixava o Giliade no Bom Sucesso, que é ali na Avenida do Detran. E eu saía muito cedinho da casa, colocava o Giliade no carrinho para me ir, levar o Giliade lá naquela creche, trazer, e voltava, levava eles na escola, que era bem pequenininho, no Rui Marques, e ia lá na Primavera da aula. E às vezes eu chegava lá, irmãos, e a minha aula não rendia até o horário do lanche. Porque Deus tinha falado com meu esposo que ele era escolhido para fazer a obra e eu não queria. Nós morávamos no fim da igreja, não atendia uma igreja, mas ele não queria ser integrado. E aí ele ficava desempregado, irmãos, e aí ele andava, ele lavava, entrou num negócio lá para lavar carro, ele ganhava 50 centavos por dia. E eu trabalhava como estagiário naquela escola, ganhava R$300 com 2 crianças pequenininhas. E nós não recebíamos salário da igreja, nós era voluntário. E às vezes eu chegava ali, irmãos, e ele sabia que eu era crente, e eu tinha que ir lá orar para a professora que estava com depressão, chorando, querendo tirar a vida. Na hora, irmãos, do lanche dos professores, eu tinha que muitas vezes sair numa salinha e orar por uma, aconselhar por outra. E eu estava precisando de orasse por mim. E até a hora do lanche minha alma rendia, irmãos. Porque eu tinha um grupo de irmãs que iam na minha casa, Deus levantou, o irmão Luci, que já está na glória, a irmã Luci ia na minha casa e levava bolo, levava as coisas, juntava com as irmãs, orava na minha casa, a casa que eu morava no fundo da igreja era 2 peças, então nós orávamos no quarto, um pouco orava no quarto, um pouco orava na cozinha, de joelho, buscando ao Senhor. E aí eu dizia assim, meu Deus, mas como que o Senhor me escolheu, ó? Igual a palavra que o pastor pregou aqui, né? Que Deus escolheu Gideão e ele era o mais pobre de todos. Dizia, meu Deus, como que o Senhor me escolheu, ó? Eu não tenho nem café para me dar para as irmãs tinham que trazer as coisas na minha casa. E eu chegava ali na escola, então o dia que elas faziam aquela oração na minha casa, elas traziam que sobrava, eu tomava café outro dia para vir para a escola. Mas o dia que elas não traziam, eu não tomava, eu ia em consagração. Então até a hora, de 3 horas da tarde, eu não conseguia, minha alma não rendia. Porque daí eu entrava no banheiro, eu orava, e aí eu lanchava junto com os alunos. E um dia eu falei, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Olha a vida que eu levo, Senhor. Mas Deus, irmãos, quando Ele escolhe, eu falei, eu não vou mais. Eu estava limpando um dia a igreja lá, joguei água, não vou mais fazer assim. Por que eu vou fazer? Deus não me abençoa. E às vezes eu chegava lá na escola e tinha que orar por pessoas endemoniadas. Porque quando Deus escolhe a gente, não adianta dizer que não vai fazer. Aí você sofre mais. Aí Deus faz você sofrer, porque imagina, eu estava conversando esses dias com uma irmã aqui da igreja, ela disse assim, ó, quando eu aceitei Jesus, falaram assim para mim, que eu ia sofrer muito, porque crente já sofre. Eu falei assim, ó, se com Jesus a vida é difícil, imagine sem Jesus. Então vamos sofrer junto com Jesus, vamos fazer a diferença e fazer a obra com Jesus, do que estar no mundo e ir para o inferno. E é assim que Deus faz a vida da gente mesmo. Deus nos escolhe e aí Deus prova a gente, vai provando, até assim, não, então eu vou fazer a diferença, vou fazer alguma coisa. E até hoje, eles me chamam para me dar aula naquela escola, até hoje, os professores, a diretora está lá até hoje, porque eu chegava e muitas vezes eu tinha que ir orar antes de uma reunião, eu tinha que ir orar por um aluno, então Deus me chamou naquele lugar para fazer a diferença, mas eu uma prova que só Jesus. Então Deus levantou essa mulher naquele tempo, um tempo de crise, um tempo de fome, um tempo que a política estava assim igual a nossa hoje, mas Deus levantou, Deus sempre levanta alguém no tempo de crise para fazer a diferença. Aleluia. Igual Deus tem levantado, irmãos. Amém. A gente olha, Deus tem levantado alguém para fazer a diferença. Que nesta tarde você possa fazer como
quando o Senhor chamou a Jeremias. Ah, mas eu sou uma criança. Não. Ah, quando Deus chamou Moisés, mas eu tenho a língua pesada, não consigo falar. É Deus que capacita e é Deus que faz, irmãos. E quando Deus chamou Jonas, então, que Deus mandou ele ir lá a primeira vez e ele não quis ir, porque o pai dele tinha sido morto lá naquele lugar. Mas é a segunda vez que Deus falou para ele, ele falou assim: ó, você vai, se você não for, você vai para onde que vai? Vai para a barriga do peixe. E às vezes nós vivemos na barriga do peixe, no abismo, porque não fazemos, às vezes é uma pequena coisa que nós temos que fazer. Mas nós, nesse tempo, Deus nos escolheu para fazer a diferença. A diferença, irmãos, de nós é que às vezes nós estamos aqui na igreja e às vezes nós temos algo para fazer, mas nós não queremos fazer. Imagina aquela mulher, irmãos, que era profetisa, tinha que profetizar, ela profetizava. E imagine o quanto que não falavam daquela mulher, né? Que naquele tempo uma mulher, hoje mesmo, né? Hoje tem as ativistas aí, né? Que querem. Eu sempre falo assim, irmãos, que a Bíblia diz que nós temos que ser submissos aos nossos esposos, né? Mas tem as ativistas, então eu imagino que não falavam daquela mulher, né? Mas Deus levantou ela, irmãos. Deus levantou aquela mulher para fazer a diferença num tempo muito mais difícil do que hoje nós estamos. E muitas vezes nós não queríamos, nós chorando, nós ficamos ali presos. Não queremos fazer a vontade do Senhor. Não queremos. Aí quando a gente vê um testemunho assim maravilhoso que Deus fez, fala: puxa, eu queria viver um testemunho desse. Irmão, quando você vive o testemunho, aí você vê a diferença que você pode fazer. Quando você está lá, daí fala: Senhor, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Sabe? Quando depois que você está lá fazendo. Deus, nesta tarde, possa levantar vocês como Déboras. Lá dentro do teu lar, para você ter autoridade com teus filhos. Lá dentro da tua casa, aonde você estiver, que Deus possa te dar autoridade. Que nessa tarde você possa receber de Deus para você fazer a diferença. A diferença na vida de uma mulher. Você pode mudar uma cidade. Você pode mudar o pensamento. Eu estava conversando hoje de manhã com a minha mãe. Foi um casal lá na casa da minha mãe e estava lá falando as coisas com meu pai. E meu pai se levando, deixando de levar para aquele casal. Ah, mas é assim mesmo. A mãe falou assim: não é assim. Eu aprendi diferente na Bíblia. Eu falei: é verdade, nós aprendemos diferente. Você veja, um pouquinho como que os homens, né, irmãos? Tem alguns que elas são lubrificados pelas pessoas. Mas quando tem uma mulher, né? E também tem aquela que leva para o lado do mal, quando quer derrubar uma casa, né? Porque tem a mulher sábia e aquela que derruba a casa. Que quando ela quer, ela faz de tudo para derrubar. Ela faz de tudo para destruir. Ela não dorme quando ela não destrói. Mas que nós possamos ser mulheres guerreiras nessa tarde. Amém. Mulheres que façam diferença. Mulheres que trabalhem em prol da obra. Aleluia. Que nós possamos ganhar cada dia mais e mais e pedir para você ver. Quando nós levantamos para fazer uma campanha, quando nós levantamos para fazer algo, aí que o inimigo começa a trabalhar, porque é assim. Mas eu não vou fazer campanha, não vou fazer, porque eu começar a fazer a campanha lá em casa, meu Deus. Mas se você estiver orando e estiver consagrando e não acontecer nada, é porque Deus não está trabalhando. Agora, se você começou a orar e consagrar e fazer a diferença na tua casa ou lá na tua igreja e o inimigo se levantar, é porque você incomodou o inimigo. A palavra do Senhor diz ali que nós lemos que vocês vão e derem frutos. Porque não adianta mais a gente sempre ter alguém ligar para a gente e dizer assim: ó, irmã, hoje eu preciso que você fique com meus filhos, porque eu vou ter que ir lá em tal lugar. Ah, irmã, eu não posso. Já vai pensando sempre: Deus, com as crianças que aqui na minha casa, vão derrubar toda a casa, meu Deus, tem que fazer comida de tal horário. Senhor, tem horário certo para fazer minha comida. Meu Deus, vamos destruir minha sala. Meu Deus, você já pensa tudo quanto está falando, está precisando no telefone. É assim, irmão, nós estamos assim. Mas nós já fizemos, né? A gente já teve criança pequena.
fruto igual, não lembra? Será que a gente dá fruto mesmo? Será que a gente faz a diferença na cidade que a gente mora? Será que a gente faz a diferença no bairro que a gente mora? Será que a gente faz a diferença na igreja? Ou se a gente faltar na igreja, ninguém percebe que a gente faltou. Eu liguei para uma irmã domingo que ela não veio na igreja. Ela disse, ainda bem que alguém lembrou de mim. Ela disse, não, ainda bem que alguém lembra de mim. Eu falei, não, eu sempre lembro. Que é assim, né, irmãs? A gente fala, se a gente, mesmo que você se entrar no último momento, mas se você fazer alguma coisa, alguém te nota. Que é assim, né? Claro que sempre tem aquelas que falam mais, porque eu gosto de sentar aqui na frente, então quando eu chego, todo mundo me vê, né? Então se eu não sentar aqui na frente, é porque eu não vi. Mas é assim, tem gente que faz a diferença. Tem gente que onde ele chega, ele faz a diferença. E tem gente que é mais quietinho, mas ele faz a diferença na oração, faz barulho no céu, faz barulho com a oração. Então nessa tarde, eu quero convidar vocês para ficarem aqui. Eu sei que tem as ordens, e eu não quero aumentar muito.